Olá pessoal, seja bem-vindo novamente ao nosso canal. Hoje a gente vai estar passando uma dica de como resolver os conflitos internos que ocorrem nas empresas. Olá, sou Fábio da KC Brasil. Semana passada eu estava conversando com um cliente nosso e ele estava comentando um pouco sobre da dificuldade que ele estava tendo, que ele foi cobrir as férias de um outro setor, né? Ou seja, ele foi assumir a gerência de um outro setor, né? Ele estava realmente sentindo a dificuldade que até então ele não tinha aquela visão, né, de o que acontecia dentro daquele setor. Isso me lembrou de um case que eu tive no ano passado, onde que a gente estava reestruturando o fluxo de controle de qualidade de uma empresa de alimentos, né? E lá você tinha muito conflitos internos entre os setores, né? Então, porque você tinha desde um setor, na verdade, comercial, onde você tinha uma expectativa do cliente, que é devolver um produto, às vezes por uma questão de qualidade ou porque se arrependeu da compra, ou porque comprou de maneira errada, ou seja, você tinha uma visão do cliente que ele se achava no direito de devolver o produto. Você tinha a situação do vendedor que, às vezes, sabendo que o cliente estava errado, mas por ser um cliente que tem um histórico bom, às vezes você tem que relevar alguma situação para não perder o cliente. Você tinha um lado, na verdade, do controle de qualidade, que tem que fazer toda a análise do produto, verificar se o produto que realmente o cliente está devolvendo realmente foi comprado pela empresa, analisar se o produto às vezes chegava contaminado e podia acabar contaminando outros produtos, então tinha que fazer o descarte rápido desse produto, ou seja, alguns cenários que atrapalhava muito o setor de qualidade. Também tinha o lado do setor faturamento, que tinha que aguardar a nota de devolução do cliente, que às vezes o cliente não mandava nota, ou seja, mas cada um enxergava o seu setor, né? Então isso trazia muitos conflitos internos. Eu lembro de ter intermediado uma negociação entre os setores e acabou sendo uma reunião um pouco tensa, porque as pessoas não viam, né, não enxergavam a dor do outro, né? Então quando você pega uma situação de você assumir um outro setor, e aí vai a dica realmente, por que não fazer a experiência de você, aí com a participação do RH da empresa ou com o gestor da empresa, de pegar um responsável para um setor e alocar no outro setor, e realmente para que ele sinta na pele as dificuldades que a pessoa tem no dia a dia. Porque às vezes outra pessoa fala, mas a pessoa não sente a dor, e tem muito esse lado do ser humano só aprender com a dor, ou seja, ele tem que presenciar, ele tem que sentir na pele, né, esse desafio, a dificuldade, sentir a dificuldade para realmente começar a resolver as situações, né? Senão, às vezes, só numa conversa, às vezes só numa reunião, isso acaba não sendo produtivo, porque fica simplesmente na conversa, e muitas vezes você tem que sentir a dor do problema, ou seja, não basta tentar se colocar no lugar da outra pessoa, né? Ou seja, realmente você vai ter que estar no lugar dela, às vezes, para conseguir resolver a situação. Esse case que eu estava falando, ele tinha algumas situações bem pontuais que foram bem impactantes, né? Então, a gente estava falando, você tem o lado do cliente que às vezes se acha, obviamente tem cliente que se aproveita, mas vamos pensar no cliente que se acha, às vezes sem ter razão, mas se acha no direito de devolver o produto. Você tem o lado do comercial que tem que manter um bom relacionamento com o cliente, e impactava muito no processo de controle de qualidade, porque às vezes o cliente mandava um produto que não era na embalagem original, então como que vai comprovar se aquele produto realmente foi comprado naquela empresa? Verificava às vezes pelo lote do produto, digamos que veio na embalagem original, e pelo histórico que tinha dentro do sistema, conseguia saber todos os clientes que receberam aquele mesmo produto daquele mesmo lote e nenhum outro cliente tinha reclamado. Ou às vezes o cliente mandava o produto contaminado, com caruncho, e aí você não podia ficar com aquele produto, tinha que descartar esse produto rapidamente. Só que nesse intervalo o cliente às vezes não tinha mandado a nota de devolução da mercadoria, né? Então existia também uma política de prazo, ou seja, um prazo máximo para o cliente, na verdade, estar devolvendo. Existia também o problema da transportadora, o tempo da transportadora pegar esse produto e fazer a entrega, ou seja, existia diversas situações, cenários que é alheio ao processo interno da empresa. Só que cada um só enxergava o seu setor.
né? Então, se cada um presenciasse, se sentisse, por exemplo, a dor do pessoal do faturamento, em que o cliente não mandava nota de devolução, às vezes por não saber gerar uma nota de devolução, ou mandava nota de devolução errada, né? Então isso com o SPED acaba tendo um problema sério em relação a isso daí. Com isso atrapalhava o setor de qualidade, que tinha que ficar com aquela mercadoria às vezes contaminada, presa, né, em relação a não poder fazer o descarte do produto. Isso causava uma série de transtornos, né? Então, se cada um às vezes sentisse a dor do outro, ou seja, sentisse realmente se colocasse, não pensasse em se colocar, mas se na prática colocasse no lugar do outro, passasse uma semana no outro setor acompanhando as dificuldades, talvez isso fosse mais fácil de resolver, né? Passando isso para uma indústria, onde você tem na verdade um workflow de produção, ou seja, o comercial às vezes vai fazer uma demanda da industrialização de um serviço, pegar serviço de comunicação visual, que a gente tem muitos clientes nessa área. Onde que a má informação do setor comercial impacta diretamente no setor de produção. Ou seja, se o comercial às vezes passar um tempinho na produção e sentir realmente, pegar a ordem de produção e analisar às vezes como falta às vezes informação e ver a dificuldade que o setor de produção tem, talvez ele começasse a ter um pouco mais de zelo em relação à qualidade das informações que são enviados pela ordem de produção, porque quem tem o contato com o cliente é o pessoal do comercial, muitas vezes não é o pessoal da produção. Então essa ordem de produção, embora muitas vezes tenha um projeto técnico, ele tem que ser muito bem detalhado de forma que não haja ruído de comunicação. E é muito comum em indústrias, não só comunicação visual, em outros processos de indústrias, ter ruído na produção, né? Isso principalmente quando não é uma produção em série, né? Ou seja, você não tem toda aquela cadeia. Ou seja, quando você trabalha com projetos mais personalizados, é muito comum você ter problema. E aí, às vezes, o comercial se colocando dentro da produção e sentindo a dor, não apenas numa reunião, realmente sentar no dia a dia, passar uma semana lá dentro do chão de fábrica, acompanhando as dificuldades do trabalho, entendendo, às vezes, como funciona a confecção do produto, isso pode abrir a mente realmente para começar a fazer uma ordem de produção com uma melhor qualidade. Então, é muito importante, não basta, às vezes, uma reunião não resolve. Você chamar um coach, às vezes você não resolve, embora tenha reuniões internas, debates, às vezes a pessoa tem que sentir a dor, né? Ele tem que sentir realmente a dificuldade, e realmente nesse processo, o bacana quando acontece esse processo de trocar agência para um sentir a dificuldade do outro, não basta apenas trocar e não ser responsável, ou seja, fazer uma troca de fato. Durante uma semana o fulano vai ficar no lugar do Beltrano e vai absorver responsabilidade do setor, o ônus e o bônus, né? E realmente para sentir na pele a dor, não simplesmente acompanhar a dificuldade. Então tem que realmente doer, né? Tem que realmente sentir a dor ali para realmente talvez isso abrir os olhos e começar a fazer o trabalho com um pouco mais de qualidade, né? Então, e aí existe um lado muito importante que eu pego um pouco no pé dos funcionários, dos responsáveis pelo setor de RH, caso a empresa tenha um setor de RH. Eu já recomendei em outros vídeos que às vezes você pode ter uma estrutura pequena, mas é muito bom você ter um profissional de RH te assessorando. O RH, volto a repetir, não é simplesmente para você contratar e demitir, mas ter um profissional de RH que construa, planeje justamente essa troca temporária, acompanhe essa troca e realmente façam que a pessoa sinta a dor do outro, né? Então é muito importante contar com um profissional de RH, uma pessoa capacitada que dê esse apoio. Então tem que valorizar mais o profissional de RH e não simplesmente achar que um profissional de RH está ali para cuidar do bem-estar do funcionário, ficar controlando o vale transporte, vale alimentação, contratações e demissões. O RH, na verdade, ele não é feito para isso, né? Então, pessoal, segue a dica. Esse foi um vídeo bem curtinho, aí, uns 10 minutinhos aí. Então, não basta apenas você colocar no lugar do outro. A dica que eu passo, na verdade, fique no lugar do outro durante uns dias, uma semaninha ali, acho que é um tempo ideal. Sinta a dor, que eu acredito que você vai aprender um pouco mais sobre a necessidade do seu colega de trabalho e ajudar ele a produzir da sua melhor forma, de forma onde todos saem ganhando, principalmente a empresa. Bem, pessoal, curta nosso canal, curta esse vídeo se você gostou, conheça os serviços da KIC Brasil e até o próximo vídeo. Obrigado.